Porque Satanás não aparece para acabar com tudo de vez. Porque além dele estar sujeito a Deus, ele não pode fazer o que quer, apesar de que ele também não quer aparecer e acabar com tudo, porque diminuiria mais ainda o seu tempo de brincar de gato e rato na terra, arrastando o maior número possível de almas para estar do lado dele no inferno longe de Deus, porque quiseram ser adorado no lugar de Deus. Então é o maior perigo querer ser adorado, porque Deus criou o universo para ser adorado, e uma criatura que pouco tempo atrás não era nada, e agora quer ser adorada no lugar dele, não tem como. Também este mundo é uma espécie de realização do plano dos poderes das trevas que falaram contra Deus em uma experiência. O mundo é uma experiência porque as trevas reclamam como se fosse uma oração, faz pressão, para que a vontade das trevas seja realizada e posta em prova. Querendo ou não, a luz e as trevas estão em disputas de ideologia porque a mentira é a maior força das trevas. A mentira é mais convincente que a verdade, que parece mitologia para os superficiais, porque se for força física não tem como vencer Deus, apesar de que Satã vai pôr Deus à prova quando juntar todos os rebeldes em uma batalha de força física, mas descerá fogo do céu e consumirá a todos. Ele vai tentar a Deus para ver se isso vai acontecer mesmo, juntamente com os homens. A mentira envolve a ciência humana que mistura descobertas comprovadas com forçação de barra de que tem alguma tecnologia superior, estabelecendo dimensões e tempos exagerados de coisas inalcançáveis que não se pode provar, com uma sagacidade convincente já aceita como certa e refletidamente para passar uma imagem que são mais poderosos do que realmente são. Você acha que Deus te deu os olhos para ver Ele? Não, Deus te deu toda a vida para que você o busque. Se porventura tateando puder achar, com todas as suas forças, com todo o seu intelecto, e isso para sempre, ele está mais perto e mais existente do que ninguém. Só não percebe quem está embriagado com a possibilidade de ser Deus, incentivado por demônios que se apoderam das pessoas para as prostrarem umas às outras, demônios os quais enganam com toda sorte de mentiras criadas pelas religiões e mentalidade fértil opressora do ser humano. Deus possibilitou a existência de vidas de livre-arbítrio que não é programada como um robô, pois fomos criados para o seu louvor, e como a liberdade de decisão pode o adorar, também pode o matar na possibilidade. Por isso veio a rebelião da terça parte, que deu início ao pecado sem perdão e o fogo eterno. Mas antes de pôr essa terça parte no castigo eterno definitivo, ele criou este mundo de meio termos entre o bem e o mal para servir de experiência, para que as ideias universais da criação sejam postas em prática, para que tudo seja comprovado e refutado e que depois ninguém diga que suas ideias não tiveram oportunidade de sair do papel, que a vida teria sido bem mais feliz se as fossem seguidas. Por isso Deus as permite para mostrar a todos o caos que é seguir as ideias da besta. É quebrando a cara que o filho entende que o não do seu pai não é maldade, mas proteção. Na dimensão eterna o fogo consumidor é proteção. Então, já que nós tivemos a sorte de nascer neste mundo de 7.000 anos entre duas eternidades, não como animais, mas como homem capaz, a vida terrena é crucial para entender o enigma do sonho da palavra e o mistério desta vida que decide o nosso destino eterno. Por isso Cristo no Evangelho de Tomé falou com tom de admiração o quão lamentável é o homem não se interessar pelos mistérios desta vida, mas se iludir na busca incansável do sustento do corpo somente, sem se interessar em buscar entender o enigma desta vida e decidir ficar com Deus, porque depois que nascemos nesse mundo nunca mais deixaremos de ser pensantes, porque ao morrer tudo que estava na nossa consciência voltará, até aquelas coisas esquecidas na amnésia voltarão à tona, pois enquanto estamos no corpo dependemos dele, mas ao sairmos nos libertaremos, e todo mau funcionamento deixará de existir, porque as coisas eternas são perfeitas. Isso é um alerta para todos que ouvirem estas palavras, que é crucial decidir priorizar as palavras de Cristo e a vida eterna e o seu mandamento de pregar em todos os lugares e dias sem dinheiro envolvido, pois esta vida é a única oportunidade de salvação. Não existe reencarnação, virá logo o céu ou o inferno depois da morte física. Nunca existimos antes e nem nunca vamos voltar a existir nesse mundo, porque isso é mentira das trevas para arrastar para junto delas. As pessoas não têm noção de quão responsáveis são pelo seu destino eterno por causa de sua racionalidade em poder entender os mistérios de Deus. A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Então, é eternamente mortal e lamentável alguém racional viver esta vida na onda do mundo do diabo e seus demônios, curso deste mundo.
e cagar e andar para a ordem de Cristo de pregar sem aceitar dinheiro, evangelho sem dinheiro, Cristo sem mamon ou arrecadação, bem representada na parábola no evangelho de Tomé da mulher que carregava uma lata de farinha na cabeça e quando chegou em casa viu que a lata estava vazia porque a lata estava furada e perdeu todo o seu mantimento pelo caminho, ou seja, perdeu a vida eterna que é esta palavra e as almas que fizemos entender com a mesma palavra, o verdadeiro Jesus sem o mamon. Cagar e andar na linguagem celeste é pregar Cristo e fazer dinheiro, simples assim, sem nenhuma norma culta. Então, o que temos que fazer? Já que estamos na era da informação e ficou mais fácil entender, como também ficou mais fácil se perder, então não podemos vacilar. Vamos entender os livros antigos e compartilhar o máximo de graça para o mundo, se reunindo espontaneamente todos os dias se possível. Então, sem nenhuma norma culta de novo. Seja como uma cadela no cio, todo aquele que você vê que é estranho, vai lá e prega de Cristo para ele, esse evangelho simples do Cristo sem mamon. Existem os dons espirituais de 1 Coríntios 14 para auxiliar nessa prática, como os apóstolos receberam e podemos receber hoje em dia também, como alguns que recebem até mesmo por espíritos enganadores porque recebem dinheiro. Mas se esses dons forem recebidos do alto por quem prega Cristo sem arrecadação de bens materiais serão dados pelo Espírito Santo para auxiliar e estimular a esta prática porque Deus coopera com os prodígios de revelação e curas espontâneas para confirmar toda a palavra. Mas cuidado, fomos chamados para pregar corretos sem dinheiro, e não ficar obcecado como um mágico sendo adorado para impressionar as pessoas com os dons espirituais. Temos vários exemplos de pessoas na Bíblia que quiseram ser um mágico do Espírito Santo eterno e receberam a dura repreensão da justiça divina. Nunca se esqueça, fomos criados para adorar e não ser adorado, e existimos vindo do nada há tão pouco tempo diante daquele que nunca foi um não ser, o mesmo que sofreu a maior vergonha do mundo. Então, quem foi que disse que não existe livre-arbítrio porque quem não aceitar vai para o inferno? Existe sim porque não somos predestinados ou programados e só há dois polos e um momento de decisão, o agora. Os falsos profetas querendo ficar ricos fácil pelo nome de Deus dizem que se você não der o dízimo vai para o inferno, mas esta palavra desses escritos te chama para a decisão independente de religião humana para você fazer uso de Cristo na rua sem a corrupção do dinheiro mamon, porque quem fala é porque teve prova do entendimento, fé, e sabe que isso é sério e não se interessa. E nem pensar em dinheiro dessa prática, seja qual for o modo, até por esse canal. Pegar dinheiro do YouTube eu estaria me condenando, pois toco no nome de Cristo. Então quem fala bem ou mal de Jesus Cristo no YouTube e recebe dinheiro está condenado se continuar. Saia antes que o fogo queime Sodoma e Gomorra e corra para os montes. Deus sabe que assim como Paulo orou pelos judeus eu oro, e esses escritos já é oração por aqueles da internet que pregam correto a palavra de Deus, mas com a mosca na sopa, que até aprendo muito, mas pegam dinheiro e não querem entender esse mistério porque o propósito de Deus é que todos que vão para uma instituição religiosa ser enganados por falsos profetas fossem para as ruas pregar Jesus Cristo corretamente, o que é adorar em espírito e em verdade, ou seja, pregar correto, que já é Cristo sem mamon, entenda. Em Cristo não tem nada organizado por homens com métodos desta terra como instituição, casamento etc. É tudo providenciado por Deus, portanto consiste em entendimento e pregação correta e compartilhamento, pois Deus é Espírito, que é fala correta, caridade, amor, fé, mandamento, entendimento, salvação, vida eterna, igreja, comunhão, grupo, tudo se resume na palavra. Quem se dá bem com os métodos antigos e é adorado não quer nem pensar em ouvir essas coisas, tapam os ouvidos e trincam os dentes de raiva porque os seus castelos de areia serão destruídos pelo sopro do vento do Espírito, grão por grão. Então, agora dá para se ter uma compreensão melhor do porquê se alguém cuspir no sofrimento de Cristo na cruz para nos salvar vai sofrer eternamente para salvar a vida eterna dos que serão salvos para sempre por causa do livre-arbítrio. A dor, o medo e o sofrimento é um antivírus que protege a vida eterna de liberdade do adorador do tédio e da vontade de morrer, ou de ser Deus. Então quando se lê na Escritura que quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado faz um maior sentido. É uma coisa muito séria de choro e ranger de dentes e lamentação eterna. O livre-arbítrio é para tudo porque não somos programados, exceto para rejeitar Deus.
Porque senão teremos que voltar a ser um nada, porque Deus, Jesus Cristo, é tudo, e isso Ele não vai permitir, que o racional pensante volte a ser um nada, porque Ele é a vida, e a vida não perde para a morte. A pior morte é a ignorância de Deus, os zombadores de tudo, e aquele falso profeta que se aproveita da situação do inferno eterno para arrecadar dinheiro das pessoas nas religiões humanas sofrerão maior condenação, pior que Judas. A religião é pregar a revelação dos sonhos corretamente em todos os dias e lugares sem dinheiro. É entender os livros antigos e passar entendimento de graça na verdadeira comunidade e irmandade em que todos alimentam uns aos outros com a carne e o sangue de Cristo. Mas uma pessoa possuída não quer fazer parte da comunidade de Cristo porque ela quer ser adorada pelo mundo e aceita por todos como uma pessoa normal que anda segundo o curso deste mundo. Acorda, faz café, leva os filhos para a escola, vai para o trabalho e faz tudo de novo até dormir sem falar de Cristo, e assim todos os dias. Ouvir sim de um Cristo alguns até ouvem, só no sábado ou domingo, assim mesmo pagam para outros falarem por ela de um mamon disfarçado de Cristo. Agora vamos destrinchar mais um pouco o mistério da serpente, porque toda a escritura de Deus revelada por sonho ou diretamente de Deus para o povo de Israel não está clara, mas em enigmas, e para entender tem que montar o quebra-cabeça. A serpente era um animal comum e racional e bem inferior ao homem, que no começo andava ereto como um homem e falava, porque segundo o livro dos Jubileus, que também foi entregue ao povo de Israel da mesma fonte dos outros livros da Bíblia, diz que os animais falavam, porém não eram racionais e podendo chegar ao entendimento da palavra de Deus como nós homens. Também por isso não se achava adjuntora para o homem, porque além deles não terem raciocínio não era geneticamente possível procriar, terem frutos e multiplicar. Quando em Gênesis fala que a serpente era o animal mais astuto, dá para entender que era porque a serpente era um animal que mais se comunicava com o homem e estava sempre por perto, e foi escolhido por Satanás para entrar na terra através da possessão, como Judas foi possuído para trair Cristo. Isso é um alerta, porque até hoje qualquer homem pode ser possuído como a serpente fosse por meio da palavra sinalizadora entregue a Israel. Quer alcançar fama e dinheiro para ser adorado como Deus, e isso é o sinal do espírito de inveja e soberba de Satã, e na sua cabeça Deus é mentiroso e o homem é Deus também. Não é porque o homem declare que ele não é nada que o seu coração enganoso não diga que ele é o único Deus. Tudo que Deus afirma na Bíblia é que Ele é o único Deus e que fora dele não há outro, e que Ele não divide a sua glória com ninguém. O coração enganoso do homem diz a mesma coisa em relação a si próprio, porque segue a sua visão carnal e não a visão do entendimento dos sonhos revelados e entregues a Israel por meio dos patriarcas. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava também contra eles o dragão e seus anjos, mas eles não prevaleceram. Nem mais o lugar deles foi achado nos céus, e foi lançado o grande dragão, a serpente antiga, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra, e seus anjos também foram lançados com ele. Apocalipse 12, 7-9. Os homens que alguém adora e elogia e honra não sabem ele que é a serpente possuída dos dias de hoje. É por isso que o mundo não quer saber de Cristo e suas palavras, porque Jesus Cristo é Deus e o seu coração enganoso diz que Ele é o único Deus que sobre a terra. Portanto, sem meio termos, todo aquele que não fala correto de Jesus Cristo ou não fala de jeito nenhum e nem pensar é serpente para Deus. É serpente porque é portal de entrada para Satanás e seus demônios através de suas palavras e prodígios e coisas fascinantes que conseguem fazer, deixando todo mundo impressionado por fora e por dentro com o amargo da inveja e soberba. A serpente conhece muito bem a arte para impressionar e arrastar multidão. Eles, buscadores de fama, trabalham noite e dia para isso sem cansar. A fama deste mundo nada mais é do que vergonha e desprezo eterno. A fama que Jesus Cristo dá da vida eterna é a pregar correto todos os dias em todos os lugares sem mamão dinheiro. Não devemos usar as escrituras que geram as religiões como muleta, mas entender tudo pelo Espírito de Cristo que faz entender suas palavras. Convertei-vos à minha repreensão, eis que vos derramarei meu Espírito, e vos farei saber minhas palavras. Provérbios 1:23. As pessoas aqui no mundo não fazem qualquer coisa para defender sua vida e família dos monstros que vêm roubar, matar e destruir. Então, na eternidade é a mesma coisa. Por isso existe o lago de fogo. Mas aí a pessoa se alegra e pensa que não vai para o lago de fogo na eternidade porque ela não é um monstro aqui na terra.
Mas acontece que uma pessoa normal aqui na Terra é um monstro na eternidade. Caso não queira entender Cristo e temer e obedecer, quando chegar lá na eternidade e ver Cristo jogar os seus entes queridos no lago de fogo, vai se revoltar e querer o destruir achando que ele é mau. É como querer salvar um animal selvagem. Quando ele se vê livre do perigo, ele vai atacar o seu herói. Cristo veio salvar, mas quando chegar lá no inferno vai querer destruir Cristo para sempre. O que sempre quis no fundo de sua alma quando rejeitou a ordem de pregar correto em todos os lugares sem misturar dinheiro nisso. São palavras pesadas e podem escandalizar o ouvinte, mas tem base. Com Deus não se brinca. Todos que estão enganados por falsas religiões é porque não buscam a verdade de todo o coração, mas estão vivendo a vida no oba-oba da fascinação do grupo para impressionar e ser impressionado. Todo aquele do planeta Terra que buscar de todo o coração vai chegar em Cristo, porque mesmo se não tiver escritura, Cristo vai aparecer para ele com certeza. Apareceu para Moisés e muitos do passado e até de hoje. A religião no sentido de buscar entender esta vida é a coisa mais importante e ninguém dá valor, não quer nem falar sobre. Por mais que as religiões e as faculdades teológicas e as histórias dos homens e os ateus procuram confundir Cristo e o reduzir a nada, ele está mais vivo do que nunca porque nos movemos nele. Deus é sábio, sabe que o homem adora o Deus Mamon, dinheiro. Então ele fez um livro com uma falsa base para arrecadar dinheiro para que a Bíblia e o Evangelho não corresse risco e ficasse extinto e ele precisasse fazer como no começo de ficar aparecendo porque todas as Bíblias desapareceriam. Com a Bíblia podemos ver Deus pelos olhos do entendimento racional. Ainda em defesa da interpretação correta do Evangelho seno da paz, está claro que Cristo fala tudo em sentido espiritual, e ele mesmo no livro afirma que ninguém o entende, mas aos professores do mundo todo mundo entende, mas a ele ninguém entende porque ele fala tudo em sentido espiritual, eterno ou figurado. Nesse mesmo detalhe está também a afirmação dele para não buscar as leis nas escrituras porque ele quer que a gente entenda tudo pelo raciocínio cerebral. Então devemos buscar a lei no entendimento de toda a escritura pelo interesse de entender tudo. Então quando ele afirma para não matar o animal e comer, ele quer dizer para não pregar errado para ganhar dinheiro em cima daquela pessoa e levar ela para o inferno. Os animais ele mesmo através de Noé nos abençoa para comer, porque para isso os animais foram criados. Pois não são espíritos racionais iguais a nós, foram feitos para serem presos e mortos. E quem não quer entender as escrituras de Cristo na linguagem espiritual e eterna ainda é um animal para Deus, não entende nada. Então, fica com Cristo e se alimenta bem com o peru de Natal para não definhar o seu cérebro e não entender Jesus Cristo.